Se a gente adotar o critério permanente, ou seja, por ficha, em tese, ou um sistema eletrônico, você tem algumas formas de registrar o custo que está saindo. Então, você tem a questão do preço específico, é uma forma, é aceita pelo imposto de renda, para fins gerenciais é pouco usada, embora hoje em dia seja mais precisa. O que é? É a valorização do custo específico, ou seja, aquele item que eu comprei por R$5, quando ele passar no caixa, ele vai ser baixado do estoque por R$5. Aquele outro foi comprado por R$4,90, quando ele passar no caixa, ele vai ser passado a R$4,90. Isso é preço específico. E agora existe esses três, praticamente, são os três que se discute mais, que são mais cobrados, que é o método do primeiro que entra, o primeiro que sai, é um método internacional e que também ganha o nome em inglês, First In, First Out. O que consiste? Você vai valorizando pelas últimas entradas remanescentes. Ou seja, o primeiro item que entrou é o primeiro que sai. Veja, isso idealmente para gerenciamento de estoque, não financeiro, não contábil, tem que acontecer sempre assim, né? Chegou um lote de margarina, chegou outro lote, você vende primeiro que chegou primeiro, senão você vai ter problema na prateleira, certo? Agora, contabilmente, você pode adotar esse critério, ou seja, os primeiros itens que chegaram, o preço que sai são dos primeiros itens. Então ele vai, o primeiro lote de margarina que compramos lá no início do ano custava R$4,50, o segundo custa R$5. Então mesmo que uma pessoa tenha pego o lote de margarina depois, a contabilidade registra o valor até acabar os itens que foram comprados a R$4,50. Isso numa economia com inflação é o que acontece. Compro no começo do ano um preço mais barato, no final do ano compro com um preço mais caro. Né? O que acontece nesse caso? O imposto de renda aceita, o lucro normalmente é maior, por quê? Porque o estoque fica super avaliado, o valor do estoque fica só o valor das últimas margarinas, ou seja, o valor maior, e portanto você consegue, o imposto de renda aceita porque o lucro será potencializado, será maior e, portanto, haverá um recolhimento de imposto de renda maior, numa economia inflacionária. Se a economia fosse deflacionária, uma coisa que a gente quase não conhece, aí seria o contrário, né? Mas só que aqui é a realidade brasileira que o professor explicou. Vejam que o outro método, chamado UEPS, o último que entra, é o primeiro que sai, também tem uma sigla em inglês que é LIFO, Last In, First Out, né? Acontece o contrário, né? O estoque é valorizado pelas primeiras entradas remanescentes, ou seja, as últimas margarinas que entraram a 5 são as primeiras que passam no caixa. Aqui não importa se o cara está pegando a margarina velha ou a nova. Importa é o registro contábil, reconhecimento do valor. Então a gente vai reconhecendo os valores maiores primeiro. Isso faz com que o custo seja potencializado. Se o custo potencializado, o lucro diminui e, portanto, paga-se menos imposto de renda. Gerencialmente diz que é satisfatório, mas no Brasil não pode adotar esse tipo. Por quê? Porque minimiza o lucro, considerando que o Brasil tem uma história de inflação. E uma saída que se faz, que é muito frequente, mas não é tão precisa, é o preço médio. Então se faz a média de tudo que está no estoque e sai pelo preço médio. Comprou a R$4,50 e comprou a R$5,50, é meio a meio, então tudo vai sair a R$4,75. Se tiver muito daqui, muito de lá, é sempre feito a média do saldo, né? Quanto que tem de nota fiscal comprada? Tem tantos mil. Quantos itens tem? Divide um pelo outro, você tem a média e aí você faz. O custo que é considerado pela contabilidade é o custo médio, é o preço médio de compra. E isso aqui é aceito pelo imposto de renda, é considerado inadequado para fim gerencial ou não tão adequado, né, mas é relativamente bastante usado. Tá? Inclusive, quando você adota o sistema periódico, a realidade
impõe o preço médio, tá? O preço médio, ok? Normalmente, o lucro aqui normalmente fica entre os métodos PEPs e WEPs, né? Porque ele está na média, né? Bom, você tem um outro item que também, uma outra forma de avaliar o estoque, também não é aceita pela Receita Federal, que é pelo custo de reposição, NIFO, né? First Out. Eu não me lembro o que é esse N aqui, né? Mas você, na verdade, vê quanto custa para repor. Mas isso não existe, isso não é aceito nem pela contabilidade, nem pelo imposto de renda, porque a gente não pode, normalmente numa economia inflacionária, você vai olhar para fora da empresa e vai dizer que os preços dos meus produtos estocados estão mais caros do que o que eu tenho estocado. Você jamais poderia fazer isso pelo princípio da prudência. Você pode fazer o contrário, reconhecer que o seu estoque está super avaliado e você fazer um registro lá, conforme as orientações da Convergência Internacional, fazer um registro de ajuste a valor de mercado dos estoques, né? O contador faz isso aí para quê? Para que o administrador, quando lê a informação, ele tenha consciência de que o valor que ele tem no estoque é o valor que ele consegue realmente vender. Aí pode fazer. Mas aumentar o valor de estoque para jogar aqui como o preço de reposição, isso aí não pode. Então, pessoal, o que em síntese desse quadro, que parece um pouco difícil? Preço específico é bastante usado quando você tem informática. Preço específico. PEPs, WEPs e preço médio são os métodos que quem não tem um sistema informatizado vai ter que escolher, né? A contabilidade, às vezes, tem que fazer esse tipo de escolha. E é o tipo de questão que se cobra. É o tipo de questão relativamente recorrente que se cobra de cálculo. Então, ao último vídeo, o professor vai fazer um exemplo prático para a gente colocar na prática aqui essa explicação desse quadro, tá? E já praticamente terminando, eu já expliquei ali, mas vamos lá, custo ao mercado, o que interessa, né? Custo ao mercado sempre o menor. Se a gente tivesse uma economia deflacionária, ou por algum motivo, os produtos que eu tenho em estoque, eles estão com valor mais alto do que os produtos de reposição que estão no mercado, aí eu sou obrigado a fazer um ajuste ao valor de mercado no estoque para que o meu ativo não reflita um valor irreal. Eu sou obrigado. Mas o que acontece na prática no Brasil, que tem um grau de inflação, embora pequeno, é que o produto que está sendo vendido, que está no comércio, esteja mais alto do que o valor que eu tenho estocado. E daí, nesse caso, né, o contador não vai fazer nenhuma anotação, não, né? O preço de mercado é pouco aplicado no nosso país, os preços estão relativamente sempre em alto, e esse custo ao mercado tem como base o conservadorismo, a lógica, né, de nunca antecipar lucros, sempre antecipar possíveis prejuízos. E por isso que a gente, a contabilidade, quando enxerga que o preço dos produtos fora da empresa estão mais caros do que o que eu tenho estocado, ela não pode fazer nenhum registro, não pode trazer aquele preço para cá, né? A gente antecipa o prejuízo, mas não pode antecipar um lucro, porque também o preço de mercado a gente sabe que tem um grau de oscilação, né? Alguns produtos, então, é muito evidente. Por exemplo, leite. Leite é um produto que todo ano é a mesma coisa, pessoal. Na época da safra, na época mais quente do ano, o preço do leite acaba caindo um pouco, retraindo, e na época do inverno, na época da entre-safra, que as vacas não dão muito leite, o preço do normalmente aumenta, né? Ok, então com isso terminamos toda a nossa disciplina, a parte teórica. Eu vou fazer mais um vídeo especificamente para explicar na prática como é que se calcula, calcula o valor do estoque e o valor de custo, considerando o regime de apuração permanente por ficha. Eu vou usar um dos exercícios da nossa lista, tá? Esse assunto, pessoal, são os últimos exercícios da lista, eles estão nas páginas 31, 32 e 33 da nossa apostila de exercícios. Na página 31 a gente tem algumas perguntas teóricas, tem um cálculo pelo método
periódico, que esse eu não vou explicar, porque eu acho que não tem muita dificuldade, espero que consiga fazer, a gente tira a dúvida nas aulas síncronas. E tem alguns exercícios de métodos pelo regime permanente, né? Então esses a gente vai fazer um com vocês.